Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, mais um encontro em Teu nome, mais uma oportunidade de esclarecimento, de direção, mais um convite para que possamos despertar a nossa realidade, que é a realidade espiritual. Temos aprendido com a obra Memórias de um Suicida. Essas obras, Senhor, nos mostram os valores verdadeiros da vida. Nós te pedimos a proteção de que necessitamos para o estudo, o amparo, a inspiração indispensável. E que todos nós, Senhor, que vivemos nesse planeta, em um dos momentos mais complexos, nós te rogamos que nos ajude a saber suportar o peso da cruz, a não se desesperar e jamais esquecer que o Senhor está no leme. Que a tua paz, Mestre, possa nos envolver, porque todos nós aqui estamos em teu nome e que os bons espíritos em teu nome possam nos esperar. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Em nosso último estudo, ainda na conversação do Roberto com o Camilo, onde o Camilo perguntou sobre onde estaria Leila. E o Roberto não se fez, como diria minha mãe, não se fez de rogado e disse bem aqui, ó, mostrou o aparelho que sintonizou Brasil e mostrou a Leila com 5 anos, mas ele avisou que ela não podia vê-lo, que quando ela o via ou pressentia a presença dele, a consciência de culpa dela, olha, 5 anos, mas vê que ainda está completando a encarnação, a consciência de culpa dela acionava e ela chorava, gritava. Então ela mostra a Leila no Brasil, numa casa humilde, com mais ou menos 5 anos. Quando ela pressente o Roberto, ela chora, grita, chama pela mãe. E começamos o capítulo 8 da segunda parte, a torre de vigia, quando o Camilo nos fala que o irmão Teócrito envia um convite honroso para uma assembleia de audição no hospital. É sempre convite. Não esqueçamos que Jerônimo, no último convite, no primeiro que foi feito, não quis ir e deu no que deu, né? Então, esse convite, eles foram lá no irmão Teócrito e paramos bem na hora que o irmão Teócrito ia começar a falar por que o chamou. Então vamos descobrir. Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimento ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo de triunfo que nos é dado contemplar, vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras, nem por isso deixará de se descortinar diante de vós, através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo Deus. Faz que hoje nossas almas se dilatem aos anos de agradecimento, tá? Mas lá embaixo tá mais um carreiro, ou seja, um caminho infindável de pelejas, ou seja, de combate,
reabilitadoras, nem por isso deixará de se descortinar diante de vós através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante trabalho do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Porque o fato de nós estarmos aqui encarnados, nós nos distanciamos dos braços divinos, distanciamos da amorosidade divina, e nós precisamos fazer esse caminho de volta, de voltar. Quando a gente diz distanciamos, porque nós viemos dele e em algum momento nós nos desvirtuamos totalmente da nossa essência e nos afastamos da divindade. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta. E iremos fazer isso através da reencarnação, reencarnando e colocando em prática o que Jesus nos convida há mais de 2000 anos. Para esse grupo, por que ele começa? Ele diz hoje, né? As nossas almas se dilatam em zonas de agradecimento. Porque, primeiro, quando eles chegaram lá, o que eles achavam? Que eles estavam encarnados. Que eles ele era um hospital, que eles tinham sofrido alguma coisa que na realidade eles não tinham morrido. E ele disse, a vossa conversão é um estado de submissão, primeiro, à paternidade divina e à aceitação do Espírito. Agora eles já estão se aceitando como espíritos originários de um Deus Pai Criador. Então hoje chegou para esse grupo o convencimento, porque sempre ficava, né? Eles falavam espírito, ele falava, estou vivo, estou morto, eu sou homem, eu sou espírito. E esse grupo aí que está aí, que é um grupo seleto, né? Uma pequena quantidade dos pacientes já está convicto de que é espírito. Estão desencarnados, né, Mida? Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender a mão protetora a fim de exalçá-la às imarcessíveis alegrias do seu reino. Quem dentre vós não sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador, certo da vitória final? Imarcessível, gente, é imperecível e prélio seria o combate, tá bom? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível, ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa de seu amor? Reunimo-vos a fim de levar ao vosso conhecimento, que se encerra hoje, o estágio que era permitido fazerdes neste hospital. Uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos. E enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais porque vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. É que, meus caros irmãos, entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisarias de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual, se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Estribado seria sustentado, tá? Sustentado nas virtudes do coração. Eles estão pegando umas chibatadas aqui, bem de leve, né? Bem de leve, né? Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que deveríeis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual, para o qual vossas mentes se achariam habilitadas,
graças às afinidades que lhes seriam espontâneas. E ingressarias natural e francamente no mundo invisível, como se o fizesseis em vosso próprio lar doméstico, pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Ele está falando que eles chegaram, num patamar que era o que dava no hospital. Eles já vão ter alta, mas eles não vão deixar eles permanecem enfermos. É como se eles tivessem feito, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa faz uma cirurgia ou faz um parto, ela vai embora para casa rapidinho, né? Todo hospital agora é assim, quanto menos ficar no hospital, melhor. Mas não é que ela está curada, ela vai fazer a recuperação final em casa. A mesma coisa é ele, está dizendo que vocês vão, mas vocês não estão ainda curados, vocês ainda são enfermos. Mas vocês estão saindo daqui para vocês irem para uma nova parte que o tratamento de vocês é só de ordem exclusivamente agora moral e mental. Se vocês tivessem condições, aí ele vai explicar. Vocês passaram por hospital porque vocês não tinham condições nenhuma. Se vocês tivessem uma moral melhor, vocês podiam por si mesmos adentrar, quando chegar no mundo espiritual, se recuperar, e ele fala como assim, como se vocês estivessem voltando para a casa de vocês. Então ele está dizendo isso para eles, que assim, olha, isso é certo. Se vocês porfiarem todo dia na luta, vocês vão evoluir. Se vocês tiverem boa vontade todo dia para se dispor, para procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil jornada, o final é a comunhão com Cristo. Então ele está perguntando quem que não ia fazer isso? Qualquer um, né? Que ela falou da vontade disciplinada e ele fala assim, eu acho que até cabe para todos nós, né? Que vocês são enfermos e nós somos enfermos e seremos enfermos por muito tempo se não tivermos vontade disciplinada e forte. Então o nosso trabalho não é de dizer assim, hoje dá, não, hoje não dá. Então é de vontade disciplinada e forte. Então, para encarnado e para desencarnado, a regra é disciplina e vontade. E ele fala de vontade disciplinada e forte, que lembra bem o que Emmanuel sempre diz, né? Tanto no Consolador como outras obras dele, que a gente tem que ter o quê? Trabalho e disciplina constante. E o Livro dos Espíritos diz, o que a gente precisa para melhorar e para superar todas as paixões? Vontade. E aí ele diz vontade todos os dias, para começar e recomeçar. Então, aqui eles estão com o corpo perispiritual estruturado por conta do apoio que eles receberam no Hospital Maria de Nazaré. Mas qualquer deslize deles, qualquer desequilíbrio emocional, eles vão reviver novamente as cenas do suicídio. Ainda estão fragilizados. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins. Descurastes quer dizer descuidastes, tá? Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes, que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos. Apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador. Apoucar-te, gente, é desprezar-te, tá? E rematastes a série de imponderações nas quais vos comprazieis, com um atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação e que, por isso mesmo, também é único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Só chamando a atenção, né? Isso serve para eles e serve para a gente, né? Que assim, a gente não liga para os nobres princípios da elevação, a gente não presta atenção no caráter, quando a gente está nas paixões deprimentes, né? Depois de tudo isso que a gente faz, nas paixões, no tudo que vós
comprazias, ou seja, que a gente tem prazer com. Aí a gente, quando é uma coisa que não é do nosso agrado, não deu para ser, tá muito difícil, eu vou ter que pegar todas as consequências disso que eu fiz para trás. Sabe de uma coisa? É melhor ir-me embora, né? Já que o nada, né? Para não passar vergonha, para não sofrer as consequências da minha vida irresponsável com essa doença incurável, eu pego logo e me mato e acabou-se. E é isso que ele diz, a gente pega e faz sem reflexão, imprudência e faz esse ato inominável contra a lei. Em tão viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograrias assimilar na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental, em benefício de vosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo de métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecieis. Quanto bastaria, em verdade, a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesses em estado de tentá-la. E estavam tão materializados que precisou o quê? Um hospital, um enfermeiro, enfermaria, tudo como a gente está acostumado. Só depois disso que eles começaram a ir lá nas sessões de passes magnéticos e tudo. Então ele foi dando para eles o melhor dentro das condições dele. Ainda fizeram mais, que a gente bem se recorda, quando tinha aqueles que não tinham mais acesso nem via magnética, nem via os passes, nem nada, nem as palestras, vão para uma reunião mediúnica, que foi aquela reunião que eles passaram 2 meses na crosta para auxiliar os que estavam bem mais materializados e prejudicados. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para estas singelas instruções, a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competia realizar em vosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportar desprogramação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes que, por isso mesmo, muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar à prol da reabilitação. Vossa permanência neste departamento foi como o curso preparatório para a admissão em planos onde será preciso demonstreis todo o valor e boa vontade de que sois capazes. Se vocês já perceberam, essa é a 3ª vez que ele fala em boa vontade. Vontade firme, boa vontade, boa vontade. Ele não está dizendo que vocês já podem, vocês vão fazer, já dá para fazer. Mas cada dia que amanhece é um novo dia. E a gente sabe, né? Nós que estamos encarnados, a gente tem preguiça, a gente tem desculpas, e ele só está dizendo, a gente precisa agora todo o valor e boa vontade de que sois capazes. Todo dia de manhã é levantar e dizer, Senhor, eu estou aqui com a minha boa vontade, o que eu preciso, e Jesus disse, né, que a cada dia basta o seu mal. Mas a gente está hoje pensando no amanhã, no que vai fazer depois da manhã, no mês que vem, nas férias, quando se aposentar, e vai deixando a boa vontade e vai deixando o bom ânimo de lado. Na obra Boa Nova, Humberto dá uma corrigida, né, que ele diz que Jesus falou, a cada dia basta o seu trabalho, né? E quando a gente fala da vontade, a gente para e pensa na nossa vida. Porque a gente está aqui avaliando a vida do outro, né? A dificuldade,
E nós? Acionamos a vontade, diz os espíritos que se nós tivéssemos a vontade firme, nós iríamos fazer grandes mudanças. Ele diz, com um pouco de voz, fazem esforços, né? Com um pouco de voz. Então a gente acaba todo dia fazendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, caindo nas mesmas armadilhas, repetindo os mesmos erros constantemente. E a vida também está passando. Vivendo momentos sombrios, difíceis, momentos complexos aqui na Terra. E a gente está valorizando muito não. E tocou o da leitura de hoje, dando desculpas, né? Se justificando sempre. O Evangelho fala do dever. Não do dever material, mas do dever moral. Qual é o meu dever moral? Vamos lá, no basiquinho, vou falar de mim. Eu tenho marido, tenho filhos, tenho neto. Esses são meus deveres, né? Tem gente que tem família, mas sai, vai pra festa, passear. Não, é porque eu sou jovem, né? Eu preciso curtir, né? Não dá para ser tudo isso que aqui tem. Então, cada um de nós tem os seus deveres. É olhar quais são os meus deveres básicos da vida. Qual é o meu dever no meu trabalho? O meu trabalho é o quê? A tia fala muito de quem atende o público. Como é que eu atendo? Isso é um dever, eu atender bem. Isso eu atender bem, eu der o meu melhor, eu fazer o que eu posso, às vezes até além do que eu posso, e ver como eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades, onde eu estou. Isso é meu dever, né? Então, são essas coisas mínimas que a gente vê. Quando eu estou no supermercado, que a pessoa me dá um troco a mais, eu pego e devolver esse troco, ou eu vejo que troca bem, né? O mundo é dos espertos. Então, são esses pequenos deveres que a gente tem que começar a ir construindo e ir fazendo, e outros deveres vão aparecendo. E aí, uma coisa que a gente vê, e aí eu gosto de ver da história da tia, quando ela fala, parece que nada vai dar certo nesse dia, tá tudo para dar errado. Aí a pessoa, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a minha parte, confiar, e aparece um para ajudar aqui, uma coisa vem ali, uma solução vem aqui. E isso eu, dentro do meu dia, dentro das minhas possibilidades, eu confiar que eu não estou só. Eu confiar que eu não estou só. Mas a grande maioria das vezes a gente se esquece. Todos nós aqui nessa sala sabemos que somos, pelo menos professamos e dizemos, somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, né? Nada é por acaso, tudo que te acontece não é para o mal, é para o teu bem. Então são essas pequenas coisas que a gente vai esquecendo. A vida vai levando e a gente vai esquecendo. Eu acho que ele diz aqui também, bem claramente, viu, que ele fala assim, e é pra gente, né, que a gente descuidou da nobreza dos princípios, da elevação dos fins, a gente deseducou nosso caráter, aqui, ó, deseducastes o caráter ao embate enfebricitante das paixões deprimentes. Então a gente quer ganhar mais, a gente quer, sei lá, a gente só quer se dar bem na vida, né, curtir. Então a gente vai se deixando contaminar com essas coisas que são materiais, que não é que são erradas, mas é que a gente se envolve demais e acaba obscurecendo o caráter e a nobreza dos princípios. Eu acho que aí, nessa sutileza das coisas, que a gente se perde. Porque é justo trabalhar, é justo querer uma vida melhor, né? Estou justo, então estou na minha justeza, mas só que nessa luta a gente se perde, e aí que é a nossa derrocada. Quando a gente faz uma autoavaliação, se a nossa vida está em ciclo, um ciclo, se repetindo. Às vezes nós estamos há anos no mesmo círculo. A vida da gente, a gente reclama, a vida não muda, a vida não muda. A vida só muda quando eu mudo. Então, quantas vezes a gente não vive o mesmo problema? Quantas vezes a gente não enfrenta a mesma dor de cabeça? Porque insiste em comer pão com tucumã. Então, e banana frita. Então, enquanto a gente não muda a atitude, a vida não muda. Então, a gente está vendo aí no mundo espiritual, como as meninas, vocês comentaram, o chamado. O que ele está fazendo nesse momento? Ele colocou eles sentados num banquinho, que eles não têm condições de fazer essa autoavaliação, e ele, na condição de um grande amigo, está fazendo essa autoavaliação. Vamos pensar aqui? Vamos repensar o que vocês fizeram? Vamos repensar como vocês chegaram? Vamos repensar como vocês estão?
e vamos repensar nos compromissos que vocês assumiram e que terão que organizar e praticar e refazer. Eles têm um débito, então nesse momento ele está sentado com eles, colocou todo mundo no banquinho para fazer uma autoavaliação de tudo aquilo que eles viveram nesses últimos anos. E isso serve para todos nós. A autoavaliação. Parar, pensar e autoavaliar o que nós temos feito de nossas vidas. E sempre tem alguém anotando. Gente, tudo que a gente faz aqui na Terra, tudo está gravado. Não tem um momento da nossa vida, uma situação, uma palavra, bendita ou maldita, que ela não esteja anotada no livro da vida. E a gente muitas vezes vai ter que se sentar no banco para rever esse filme todinho. E talvez a gente derrame muitas lágrimas. Eu acho que esse é o convite. Vamos ver como é que... Agora que vai começar, né? A parte boa, né? Que eles vão para a parte o quê? Moral, né? E é legal que ele fala, e assim, ele não tá, como a gente pensa, ele tá exortando, dizendo uma realidade. E uma realidade que também é a nossa, que diz assim, ó, a nossa trajetória de espíritos delinquentes. Mas ele diz, ó, uma vez recuperados ao estado espiritual, deveis trabalhar a prol da reabilitação. É o que cada um de nós pode fazer. E ele diz o quê? Com boa vontade. Só isso. Tudo isso. Só isso. Foi bom, gente? Um texto muito bem explicado, bem direto, né? Para a gente refletir a nossa vida. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece. E, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Vamos orar? Mãe Santíssima, quantas lições temos a aprender, a internalizar a figura magnânima do Teu Filho, bondoso, misericordioso, nos mostrando que somos frágeis, que somos fracassados muitas vezes, que somos rebeldes, somos teimosos, que muitas vezes destruímos o nosso caminho, mas que jamais estamos desamparados. Com essas lições queremos te pedir ajuda para não esquecer dessa vez o quanto somos amparados pela misericórdia, pelos amigos espirituais que nos acompanham, que nos conduzem, que nos esperam, que possamos não enlouquecer sem num momento antes perguntar, pedir ajuda, saber o que fazer, uma orientação. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, tendo bom ânimo nessas escuridões, nesses trabalhos que nos parecem difíceis, mas que tenhamos disciplina, boa vontade, vontade firme de prosseguir, sabendo que a Tua companhia é o nosso alicerce. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos ficar contigo, lembrar de Ti em todos os momentos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.